Fala pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho do CSHG, Renda Urbana, o fundo de renda urbana da Credit Suisse, que vem chamando bastante atenção nos últimos meses, nas últimas semanas, porque ele tem feito algumas movimentações, mas antes de ir para o vídeo, gostaria de lembrar que você é livre para correr riscos na bolsa de valores. Ter lucro ou prejuízo é de pura e exclusiva responsabilidade sua. Esse canal aqui não faz nenhuma recomendação de investimento. Tudo que é mostrado aqui são informações públicas. Antes da gente ir para o relatório gerencial, vamos mostrar um pouquinho o status invest, que eu sempre gosto de trazer. O fundo ele fechou a última cotação ao valor de 115,39. A cota patrimonial dele está em 118,84, o que dá um PVP de 0,97, ou seja, ele está um pouquinho mais barato do que vale. O último rendimento foi de 82 centavos. E, passando brevemente por a informação que eu sempre gosto de trazer, é mostrar quais fundos imobiliários tem o HGRU na carteira. E aqui a gente pode ver que são muitos fundos imobiliários com HGRU na carteira. A gente pode ver que são vários fundos de fundos têm esse fundo na carteira. A gente pode contar aqui, eu posso contar aqui 23 fundos imobiliários com HGRU na carteira. Vários fundos de fundos, que mostra que ele tem uma segurança bem aceita, ele é bem aceito entre outros gestores de outras companhias, então é um fator bem interessante que eu sempre gosto de trazer. O valor de mercado do fundo é estimado em 2 bilhões e 100 milhões de reais, ele tem 161 mil cotistas, ele possui 431 mil metros de área bruta locável. No último mês, o fundo teve um resultado de R$ 1,04 por cota e, descontando as despesas, foi de 93 centavos por cota. E aqui ele destaca que teve dois eventos extraordinários em abril, que foi a venda das lojas Pernambucanas de Lorena, em São Paulo, e a venda das lojas Pernambucanas de Caçador, em Santa Catarina. Ambas tiveram lucros de 8 centavos e 5 centavos por cota, respectivamente. Teve mais uma venda que foi realizada no mês de abril, mas o relatório ele não traz essa venda porque a competência dele é um mês anterior. Uma venda realizada no mês de maio, desculpa. A competência apenas abril. Uma coisa que é bem interessante destacar é que o fundo completou 4 anos de mercado, 4 anos de idade. E ele destaca que o fundo teve dois períodos importantes que vale a pena ressaltar. Eu vou ler na íntegra porque é bem interessante. Primeiro, ele traz o seguinte: durante os 3 primeiros anos do fundo, o nosso grande desafio era de crescer o portfólio e implementar nossa tese de investimento, com foco em varejo, sem diminuir a renda distribuída. A primeira aquisição do fundo foi no setor educacional, que negocia caps rates bem maiores do que o varejo, haja vista que nossas aquisições no setor de educação ficaram entre 8,7% e 11,3%, e no setor de varejo entre 7,2% e 8,8%. Dessa forma, a renda inicial do fundo foi definida após a aquisição do IBMEC Rio, adquirido com um cap rate de aproximadamente 10%, o que resultou na distribuição de 68 centavos por cota, equivalente a 8,2% anualizado de dividend yield. Vale ressaltar que nesse período conseguimos sim crescer a geração de caixa do fundo, haja visto que não distribuímos 100% do resultado do fundo, tendo o fundo acumulado em dezembro de 2020 aproximadamente 5 milhões em saldo de resultado caixa não distribuído. Após 4 ofertas públicas com mais de 2 bilhões de reais captados e investidos em cerca de 90 imóveis, mais de 150 mil cotistas e negociados a um volume financeiro diário de aproximadamente 4 a 5 milhões de reais, o fundo então consolidado passou a fazer jus do crescimento da renda advindo das correções monetárias. A quarta emissão do fundo se encerrou em dezembro de 2020, sendo que ainda nesse segundo semestre de 2020 já houve uma pequena melhora no seu rendimento semestral de 1%. No mês seguinte, subimos novamente a renda, aumentando aproximadamente 5%, frente ao segundo semestre de 2020. Novamente, no segundo semestre de 2021, subimos outros 1% frente ao primeiro semestre do mesmo ano, resultando assim em um aumento total de 6% no período.
Neste semestre, já aumentamos a renda 2 vezes e hoje estamos com uma renda recorrente de 82 centavos por cota, 20,5% acima dos iniciais 68 centavos por cota. Um resultado, na nossa opinião, muito representativo de crescimento de renda, haja vista todo o crescimento do período e diversificação. Nesse período de 4 anos, nossa cota patrimonial saiu dos iniciais R$ 97,54 para os atuais R$ 118,84, um incremento de 21,84% no período. Por último e mais importante, nosso retorno total no período para o cotista foi de 67,7% contra 21% do IFIX e 22% do CDI. Aqui a gestora a Credit Suisse faz questão de mostrar que o fundo rendeu quase 3 vezes mais do que a renda fixa, o que muita gente critica, fala que fundo imobiliário não rende tanto e tudo mais. Aqui eles conseguem mostrar que desde o início até a data atual ele rendeu aproximadamente 67%. E é bem interessante que o fundo mostra a tese, ele deixa bem claro para a gente que é cotista que o início do fundo foi difícil, que eles decidiram investir um pouco em educacional, porque tinha um retorno maior, e depois ir mudando para varejo, e ao longo do tempo eles foram conseguindo ter um repasse da inflação, foram conseguindo ter aumento nos rendimentos, e eles deixam bastante claro isso. Parabéns para a gestão, porque de fato isso tudo que eles estão falando realmente aconteceu, não é mentira. Aqui e o bacana é que no comentário aqui eles trazem um pouco a perspectiva futura do fundo, que é a estratégia de vender ativos. O HGRU ele compra ativos no atacado, porque ele compra ativos mais baratos, ele está comprando vários imóveis de uma vez e depois ele vai vendendo um a um preço bem maior do que ele pagou. Então, aqui eles já trazem que o objetivo do fundo agora é de vender aproximadamente 100 a 150 milhões de reais e destravar um lucro de 30 a 45 milhões de reais para o fundo. Mais à frente eu vou falar um pouquinho por que o fundo está tão interessado em destravar esse valor de 100 a 150 milhões com todo esse lucro. Ele traz a venda das lojas. É bem interessante que... deixa eu ver se ele mostra aqui. A venda da loja de Lorena, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas ele traz a parte mais importante, é que o preço do imóvel foi 37% maior ao valor investido. Então, esse aqui é o nosso lucro que ele está tendo. Isso na loja de Lorena, São Paulo. Vamos ver na loja de Santa Catarina. A loja de Santa Catarina tem algumas parcelas que serão pagas e tudo mais, mas não vou entrar em detalhes, mas o fundo vai receber tudo bonitinho, já recebeu um bom montante. E na loja de Caçador, Santa Catarina, o preço de venda do imóvel foi 40% superior ao valor investido. Então, o fundo está tendo um bom retorno nessas vendas, o que comprova a tese que o HGRU vem testando e comprovando. Ele fala também da alavancagem, eles tiveram que fazer uma alavancagem um pouco maior para poder adquirir os imóveis do macro, mas é bem importante que ele vai trazer uma imagem, um gráfico bem interessante para a gente logo à frente. Mas aqui, no mês de abril, eles integralizaram um CRI no valor de 20 milhões, o que totalizou 90 milhões de alavancagem, o que é 4,2% do patrimônio líquido do fundo. É pouquinho, o fundo consegue pagar essa alavancagem por si só, não é nada preocupante, e é uma ferramenta que o fundo tem, principalmente quando o fundo é muito grande e ele faz alavancagens pequenas, é a ferramenta que ele tem para conseguir uma agilidade sem ter que emitir novas cotas, que é um processo caro e demorado, e que às vezes pode, dependendo do momento do mercado, pode não ser bem-vindo a emissão de novas cotas. Então é a forma que o fundo tem para fazer o seu movimento e trazer um retorno maior para a gente. O que em alguns fundos é preocupante, existem exemplos aqui, ele está dando que é apenas a alavancagem de 4,2%, mas existe um fundo que a alavancagem dele é 50% alavancado, que é o TRXF, se não me engano, eu acho que é o TRXF,
que inclusive é o concorrente do HGRU, que atua no mesmo mercado de renda urbana, lojas big box, e está metade do patrimônio alavancado. Aqui ele mostra o gráfico do saldo devedor dos CRIs, mostrando que com o passar do tempo, com o passar dos anos, irá diminuir o saldo devedor do CRI. E a parte mais bacana é que ele mostra o gráfico de amortização do CRI, do saldo devedor dos CRIs. E aqui ele traz que, por lei, o fundo imobiliário é obrigado a distribuir 95% do rendimento e ele pode manter os 5%. Esse gráfico mostra que para o ano de 2023 e para o ano de 2024, apenas com 5% do resultado retido, o fundo consegue pagar as despesas do CRI macro sem gerar custos extras para o cotista, sem ter que ter a necessidade de gerar uma emissão ou algo assim. Então é uma alavancagem pequena que o fundo consegue pagar por si só, sem ter que pedir recursos extras para nós, cotistas. Depois eles falam que mudaram a forma como eles medem a vacância financeira. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas o fundo também está 100% alugado. Aqui, durante o mês de abril não houve alteração na ocupação do fundo, que permanece sem vacância, mas ele traz um detalhe. Em paralelo, continuamos conversas com o agente imobiliário contratado pelo Estado de Salvador de Bahia, em busca de um formato que atenda melhor as maneiras e necessidades das duas partes na negociação do pleito de desconto no valor do aluguel, e devemos ter novidades até o final do mês de maio. Ou seja, a Estácio está tentando negociar um valor um pouco menor do aluguel. Provavelmente está com dificuldade para pagar. Isso aí é um pequeno risco que tem no fundo, é coisa que a gente tem que chamar a atenção, mas provavelmente essa diminuição que pode vir à frente não vai afetar os rendimentos do fundo, apesar de não ser algo tão positivo que a gente espera do fundo. A gente vê que no mês de abril o fundo teve um total de receitas de 19.146.000 e descontando as despesas, o resultado foi de 17 milhões, e desses 17 milhões eles distribuíram 15 milhões, ou seja, eles guardaram quase 2, um pouquinho menos de 2 milhões de reais, guardou para distribuição futura. E o que é bem legal, porque a gente pode ver aqui que o saldo de resultado acumulado ele vem aumentando, e ele está na maior medida em um ano. Nos últimos 12 meses, o saldo acumulado do fundo é o maior nos últimos 12 meses, o que é bem interessante. Provavelmente pode ter um novo. O próximo rendimento vai ser fechamento de semestre, provavelmente vai ser maior, porque tem quase um rendimento inteiro acumulado. E isso é bom pra gente, porque mostra que é uma coisa que eu sempre gosto de ver, se o fundo está conseguindo guardar dinheiro além do que ele distribui, porque em tempos de vacas gordas é isso que deve ser feito. Já ensina até a Bíblia, mais de 1000 anos atrás já se fazia isso para momentos de dificuldade. Então é um fundo que de certa forma ele está preparado para momentos mais tensos que pode vir aí. A gente tem inflação, guerra na Ucrânia, Covid, que ainda assim, infelizmente ainda tem impacto na nossa economia. Então o fundo está preparado para as adversidades vindo aí à frente. Que ele traz o número de cotistas, que só vem aumentando nos últimos 12 meses. Lá atrás, há um ano atrás, estava 129 mil, hoje estamos em 161 mil cotistas, um aumento muito significativo. A carteira do fundo está com 1 bilhão e 800 milhões de reais alocados em imóveis. Ele tem 278 milhões alocados no SPVJ também, 84 milhões de reais alocados em FIIs, 74 milhões em CRIs, 111 milhões de reais em renda fixa, que é praticamente o caixa que ele tem. E é isso aí. O patrimônio líquido do fundo está em quase 2,2 bilhões de reais. É bem grande. Não é um fundo pequeno. E aqui, uma parte interessante é o detalhamento das parcelas a pagar. A gente vê que no prazo de até um ano, o fundo tem uma parcela grandezinha para pagar aqui do macro, 26 milhões de reais. E de onde virá esses 26 milhões de reais?
provavelmente virá da venda das lojas pernambucanas. Então, essa é a estratégia de reciclagem. Lá atrás a gente já viu que o fundo está querendo vender entre 100 e 150 milhões de reais do portfólio de imóveis de fundo e ter um lucro de entre 30 a 45 milhões. O lucro não será para pagar esse aqui. Provavelmente o lucro será distribuído para nós, cotistas, mas o que não é do lucro pode vir para pagar essas despesas que o fundo tem aqui à frente. Até nos próximos 6 meses a gente tem outras despesas. A mais cara delas é 7 milhões e meio, que também são do macro. E então esse é o movimento que a gente tem visto no fundo de venda e reciclagem dos ativos. A gente vê que o fundo está praticamente todo alocado no Sudeste, com um pouquinho no Sul, em Santa Catarina, no Paraná também, mas principalmente em São Paulo. Ele tem imóvel na Bahia, Paraíba e Rio Grande do Norte também. Aqui a gente vê a receita do aluguel por metro quadrado. A gente vê que o aluguel por metro quadrado total educacional é o mais alto, ele paga R$ 56,8 por metro quadrado alugado. E o varejista é menor, a gente pode ver que realmente o varejista paga menos. O aluguel por metro quadrado do educacional está na máxima nos últimos 12 meses, enquanto o varejista não está na máxima. A máxima já foi em novembro, 28,8 por metro quadrado. Hoje está pagando 25. A gente tem aqui que o vencimento médio dos contratos é de 12,7 anos, então a gente pode esperar que, em média, o HGRU vai render o que ele está rendendo hoje por 12 anos, o que traz uma segurança bem grande para a gente. O mês de reajuste dos contratos agora, o próximo reajuste grande que terá será apenas em setembro, com 36% corrigidos pelo IPCA. Então, daqui até setembro, talvez a gente não tenha tantos incrementos na renda, mas depois de setembro é bem provável, no final do ano e início do ano que vem, é bem provável que a renda do HGRU aumente ainda mais, devido às correções dos contratos pela inflação e IGPM. A gente tem que 83% da carteira do HGRU é composta por contratos atípicos e 17% em contratos típicos. Contratos atípicos é sempre bom ter e numa concentração bem grande, devido ao simples fato de que, se o rendatário quiser cancelar o contrato, ele tem que pagar todos os meses remanescentes do contrato de aluguel. Então, isso é uma característica que traz muita segurança para o investidor, porque quase toda a receita do fundo vem de contratos que são obrigados a pagar tudo que ele tem, e os contratos são bem longos. Os inquilinos não vão querer cancelar os contratos e ter que pagar uma fortuna tudo de uma vez. Dificilmente alguém vai ter dinheiro para poder fazer isso. E aqui eles traz o fundo traz os imóveis. A gente vê que ele tem imóveis educacionais. Esse aqui foi o primeiro, o IBMEC Rio, tá alugado. Ele não fala se é contrato atípico ou não. Alguns eu sei que ele fala que é contrato atípico. E aqui a gente vê que tem alguns imóveis, alguns prédios no portfólio, prédios educacionais. E depois os imóveis do varejo, que é o foco do fundo agora. As lojas Big Box, comprar, reformar, vender. A gente vê que ele tem lojas Big, Walmart, Sam's Club, todas espalhadas por várias regiões do Brasil e pernambucanas. A gente vê que quando o fundo começou, ele tinha 66 lojas pernambucanas, espalhadas por todos esses estados, por Minas, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Ele tem alguns imóveis Mineirão e Atacadão. E ele tem também, acho que é só isso mesmo, E ele tem cota do SPVJ, que tem imóveis do Açaí, Atacadão em vários estados do Brasil também, que dá uma boa diversificação regional dos ativos, que é bom sempre ter também. Então é isso, galera.
O HGRU vem comprovando a sua tese de investimento, de comprar ativos. Ele é um fundo grande, ele tem um portfólio grande, ele tem capacidade de geração de caixa, ele consegue pagar todas as suas despesas sem ter que emitir novas cotas no mercado. É um fundo que está se comprovando ser bem seguro e pelo tamanho dele, ele vem se tornando seguro pelos contratos atípicos e por essa característica de gestão ativa. Ele compra imóveis no atacado e vende no varejo. Então ele compra barato e vende caro. Essa é a estratégia do fundo. Ele tem muitas lojas para fazer essa tese funcionar e a gente tem começado a ver essa movimentação do fundo. A expectativa é que essa movimentação aumente bastante, porque ele mesmo diz que ele quer vender entre 100 e 150 milhões. Ele não fala se é esse ano ou não, mas eu acredito que seja esse ano. Eles querem vender bastante coisa do portfólio. Então é isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, curta, se inscreva e comente no canal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.